Boa noite, pessoal. A gente dá início agora à penúltima palestra do nosso workshop. Tem sido muito bacana essas semanas, esses dias que decorreram. É muito gratificante poder entregar esse trabalho que a gente já vem idealizando há um tempo e ver que ele saiu super bem, que está informando todos vocês. Tem sido bem bacana. Hoje a gente vai ter a apresentação do Rafael Carvalho. Ele é um membro egresso aqui da PEXFIS, ou seja, ele já saiu, já foi para o seu mestrado. E ele vai falar um pouquinho hoje sobre o Trello, que é uma ferramenta de organização, né? Que ajuda no planejamento tanto da sua iniciação científica, como da sua vida, como do seu trabalho. Tem várias funcionalidades, acho que o Rafa vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, te passo a palavra, Rafael, uma boa apresentação, boa sorte e seguimos aqui na palestra. Perfeito, muito obrigado, Isabela. Agradeço aí a participação de todos, fico muito feliz aí com a adesão e espero que essa conversa, esse bate-papo aí que a gente vai ter possa ser muito útil para vocês hoje e daqui em diante. Espero que vocês possam absorver o máximo possível disso aí, que eu acredito que isso só tem a ajudar vocês, né? Começando, eu vou me apresentar. Tem pessoas que não me conhecem ou conhecem de vista, parcialmente, de histórias. Então, eu contando uma história, né? Então, eu entrei na Lagoa do Sino, no curso de Engenharia Agronômica, em 2018. Dentro da graduação, comecei a me perguntar o que eu gostaria de fazer, o que eu faria de diferente. Entrei no Cefrute com o Robson, acredito que vocês devam conhecê-lo, isso logo no primeiro ano, mas eu comecei a ter aulas com o professor Daniel Baron e eu percebi que o que ele ministrava, o que ele falava e o curso e a PEX Físio eram coisas que me chamavam muito a atenção. Então, desde então, eu comecei a participar de alguns treinamentos do grupo e tudo mais, até que em 2020, 2021, eu pude entrar na PEX Físio e desenvolver ali a minha iniciação científica. Isso foi no período da pandemia, então a gente teve alguns problemas na condução da minha iniciação científica. O tema era acerca de fitorremediação, utilizando berinjela para extrair o metal pesado cádmio de solos contaminados, né? E nessa berinjela a gente colocava ali um hormônio vegetal. Junto a isso, eu também estava na Enactus, que era uma instituição sem fins lucrativos que visava estruturar a sociedade ali, Lagoa do Sino, para o empreendedorismo social. Além disso, ainda tinha as disciplinas da graduação. Além disso, por ser pandemia, eu morar em um sítio, eu também tinha atribuições do sítio, e tudo isso foi se juntando várias atividades, tive que desenvolver ao mesmo tempo vários prazos, chegando, batendo na porta e falando, você precisa me entregar, e junto com eles mais uns 300, e eu fiquei, como que eu vou entregar, como que eu vou dar conta de tudo isso nesse prazo curto de tempo? E a ferramenta Trello entrou aí, né? Foi uma ferramenta que me ajudou muito no quesito organização de atividades da faculdade e até mesmo pessoais, né? Eu vou apresentar aqui a minha tela e eu vou dar prosseguimento a essa história e a gente vai juntos entendendo um pouco melhor como que isso acontece. Que prosseguimento? Essa aqui é a plataforma Trello. Vou até... Aqui, quando você entra no Trello, você entra diretamente nessa página, né? E aqui tem os quadros que eu tenho acesso atualmente, né? E eu vou entrar aqui no quadro que eu preparei especialmente para hoje. Dentro desse quadro, pessoal, a gente tem possibilidades de adicionar listas, escolher um nome para essa lista,
E depois nessa lista a gente coloca cartões. Eu já iniciei uma lista aqui que eu chamei de condução do workshop. Eu criei um cartão para ela, né? E dentro desse cartão eu vou continuar a minha apresentação. Sempre quando você vai fazer uma apresentação, você tem um segmento lógico, você tem um planejamento dessa apresentação, né? E aqui, nesse cartão, eu tenho a possibilidade também de seguir ideias de uma reunião. Então, como toda reunião a gente dá o boa noite, isso já foi feito. E agora eu estou abrindo as atividades. Naquele meu preâmbulo inicial que eu fiz aqui com vocês, eu falei das minhas demandas do dia a dia e eu citei um exemplo, né? Desde o momento que eu entrei na graduação e um momento da minha graduação, foi quando eu entrei na PEXFIS, eu estava desenvolvendo o meu projeto, estava junto em instituições, além das minhas atribuições da faculdade e pessoais. Então, eram muitas atribuições num período curto de tempo. Quando eu falei desse exemplo, eu falei das demandas do dia a dia. E como o Trello entrou na minha vida. E foi aí que eu dei a pausa para projetar. E o que eu queria falar para vocês, pessoal, é que grande parte, quando você está na graduação, grande parte dos seus estudos, pelo menos atualmente, é quando você coloca, senta na cadeira, abre o seu notebook, abre seu computador, etc. E você realmente vai para os seus estudos, vai escrever, vai fazer trabalhos, vai fazer contas, enfim. Particularmente, eu tive uma experiência muito legal que foi praticar atividades conjuntamente a um psicólogo para eu conseguir entender como a minha cabeça funciona, como é o meu processo de aprendizado e como tudo flui comigo. E eu sou uma pessoa visual e auditiva. Tem pessoas que elas precisam escrever para aprender. Tem pessoas que elas precisam ver para aprender. E tem pessoas que precisam escutar para aprender. Eu preciso escutar e ver. Eu não aprendo escrevendo, né? E depois que a gente entende como a gente aprende, como é o seu processo de aprendizado, como você consegue facilitar o seu aprendizado, você pode estabelecer rotinas para isso. Para mim, o Trello encaixou como uma luva, porque é algo que me deixa muito visual sobre as coisas que eu tenho que fazer, tá? Como é uma coisa visual, sempre quando eu entro no computador, eu preciso abrir, por exemplo, o Word para escrever o que eu tiver que escrever, qualquer trabalho. Eu preciso abrir o Excel para fazer uma planilha. Eu preciso abrir páginas. Nesse momento que eu estou abrindo, que eu preciso fazer, eu abro instantaneamente o meu Trello e entro no meu quadro pessoal, porque ali fica tudo muito claro o que eu preciso fazer ao longo do meu dia. Eu estruturo o meu mês, a minha semana, o meu dia. E conforme eu for estruturando o meu dia, tudo vai ficando muito visual. E para mim, no meu processo de aprendizado, na organização das minhas tarefas, isso facilita muito. Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir o meu quadro pessoal, o quadro que me ajudou nesse período todo aqui, e vou mostrar para vocês como que funciona para mim. E isso também pode despertar ideias para vocês também fazerem o quadro de vocês e ajudar vocês aí. Tá certo? Então vamos lá. Aqui é o meu quadro de organização pessoal. Você pode colocar o seu plano de fundo, você pode fazer o que você quiser. Pessoal, aqui eu tenho listas, e nessas listas eu vou colocando cartões, tá? E esses cartões eu posso editar, eu posso personalizar eles e fazer da forma com que eu bem entender. Então, hoje eu tô indo para o meu segundo ano de pós-graduação, né, no IAC, e eu tenho muitas demandas relacionadas à pós-graduação. E por estar lá dentro do IAC, eu também tenho demandas que não só da minha pós-graduação, também do laboratório onde eu estou, que é justamente de fisiologia de plantas, tá?
Então, aqui no meu mestrado eu tenho atividades. Dentro dessas atividades eu tenho reuniões, tarefas, eu também tenho etiquetas aqui, que eu coloco, por exemplo, se é uma ideia, se é um lembrete, se eu tenho que ter atenção, e geralmente para lazer e autocuidado eu coloco na lista da minha vida pessoal, mas de qualquer forma, eu coloco aqui a data que eu tenho que executar, qual que é o teor, se é uma reunião, se é uma tarefa, e a atividade. O Areto é um dos meus orientadores lá, e eu vou estabelecendo regras. Então, assim, eu tenho que perguntar alguma coisa para ele. Eu deixo aqui, na minha cara, no meu Trello, que fica aberto 100% do meu tempo, enquanto o meu computador está ligado, para quando eu ver isso, eu não esquecer de fazer aquilo, né? Então, eu tenho que marcar um teste, eu tenho que procurar tal coisa, e eu vou colocando datas para isso, né? Um exemplo aqui é que eu tenho várias coisas para lembrar e momentos, eventos para fazer. Dia 6 de janeiro é o dia que eu volto lá para o IAC e dou início, retomo as minhas atividades lá. E nesse período, eu quero adiantar algumas coisas. 6 de janeiro é o primeiro dia que eu vou pisar na IAC de 2025. Então, nesse dia, eu preciso colocar aqui várias coisas para que fique evidente o que eu preciso fazer esse dia, sabe? O que eu preciso organizar. Depois que eu vou, vamos supor, chegou dia 6, eu organizei aqui meu dia. Eu vou até colocar aqui, ó, eu venho aqui no filtros. Eu venho aqui em mais opções. Eu estou no meu dia aqui, ó. Aí eu coloco a ser entregue em um dia. Tudo que estiver no prazo de 24 horas vai ficar visível. E mais nada. Então fica muito visível as atividades que eu tenho que ter daquele dia. Tá? Então vai chegar dia 26, aí eu vou perguntar ali para o meu orientador tal coisa. Eu venho aqui e marco como concluído. Eu vou marcar o teste de proficiência, eu marco como concluído. Eu vou fazer isso aqui, marco como concluído. Tudo que está no dia 6 eu vou concluindo, um a um. Um a um. Depois que eu concluir, para eu ter aquele negócio visual de ufa, o meu dia está completo, o que eu faço? Eu venho, isso aqui é do dia 6, isso aqui é do dia 6, isso aqui também. Aí eu venho aqui e vou um por um, jogando para minha lista de concluídos. Para mim, eu não sei para vocês, quando eu estou fazendo esse tipo de coisa, para mim é um prazer infinito. Assim. É um negócio maravilhoso, que eu penso assim, ufa, feito, o de hoje está pago. Sabe aquela frase? O de hoje está pago? Quando eu arrasto tudo para o concluído aqui, é quando eu falo assim, o de hoje está pago. Poxa, Rafael, mas para eu fazer isso aqui, eu tenho que ter um senso de organização muito grande. Eu tenho que ser uma pessoa extremamente regrada. Pessoal, eu faço isso aqui justamente porque eu não sou uma pessoa regrada. O Trello me regra, sabe? Se eu não coloco aqui na minha frente, deixo tudo visual e marco exatamente cada coisa que eu tenho que fazer, eu esqueço. Hoje em dia tem muitos diagnósticos aí de TDAH, tem muitos diagnósticos aí de déficit de atenção, entre outros nomes e outros distúrbios aí. Eu não sei se eu tenho algum deles, nunca fui atrás de procurar, mas eu sei que quando eu deixo para me organizar em cima da hora, quando eu deixo para sorte e confiando na minha memória, eu vou deixar passar cada coisa, eu vou fazer tudo mal feito, e o Trello, justamente por eu não ser uma pessoa regrada, por eu não ser uma pessoa que é extremamente disciplinada, o Trello me ajuda com isso, sabe? O Trello me ajuda com isso. Então, você que está na graduação, você entrou agora na graduação, vamos dar o exemplo da Lagoa do Sino, que temos a integradora, nós temos aí, além da integradora, a gente tem trabalhos para entregar. Geralmente, o final do semestre é alguma coisa absurda, que na mesma semana você tem umas 7 coisas para entregar. Se você for colocando uma a uma o que é preciso ser feito aqui, e dentro do que é preciso ser feito, você ir colocando listas
você ir exemplificando, baixando arquivos, eu garanto para vocês que em grupo vocês conseguem fazer isso também, tá? Vocês conseguem adicionar membros nesse grupo. Então, todo mundo trabalha em harmonia, todo mundo trabalha em equipe, você consegue se localizar. Eu garanto que aquela semana que você estiver assoberbado de coisas para fazer, você vai conseguir, ao menos, se organizar para entregar as coisas no prazo e com uma qualidade bacana. Então, para dar... Aqui eu apresentei para vocês minhas atividades aqui, que eu pretendo fazer, então, do mestrado, do laboratório. Eu, no momento, estou fazendo um artigo aqui, e então eu coloco as atividades que eu tenho que fazer, e da minha vida pessoal eu também vou organizando algumas coisas, porque eu acredito que quando você cria rotinas e você tem apenas trabalho, você acaba ficando exausto mentalmente. Então, eu faço questão de, na minha ala de atividades pessoais, eu também colocar atividades de autocuidado e prazer, tá bom? Eu sugiro que vocês façam isso também, porque é um exercício mental. E quando vocês abrirem o Trello, não pode ser alguma coisa de trabalho apenas. Porque aí você acaba tendo uma estratégia mental de auto-boicote para aquilo. Então, se vocês colocarem atividades de autocuidado e lazer, vai ficar alguma coisa de estrutura do meu dia, não estrutura do trabalho, né? Então, enfim, talvez seja uma dica aí que ajude o Trello a ficar usual para vocês. Porque para mim é muito comum eu querer mostrar para as pessoas o Trello, elas se interessam de início. E é tudo maravilhoso, criam tabelas, criam quadros, organizam suas listas. E nesse período que eles estão fazendo tudo isso, vai acabando aquele pico de energia. E quando acaba aquele pico de energia, o que acontece? Não vou abrir o Trello hoje, só tem trabalho naquele negócio, ou depois eu coloco e nunca mais coloco o que você tem para colocar no Trello. Então, assim, a dica é abrir o computador, abre o Trello. Primeira dica. Segunda dica, não deixa aquilo ser só trabalho, coloca coisas do seu dia a dia comum, porque aquilo vai ficar como se fosse um checklist para você. E tem pessoas que eu coloco em quadros de trabalho e as pessoas não têm o compromisso ou não gostam de ficar entrando ali no Trello. Então, o Trello, pessoal, ele também funciona a nível de equipe para armazenar informações. A pessoa não precisa entrar todo dia. Eu estou falando como eu utilizo para minha organização pessoal do dia a dia. Tem diversas formas de você trabalhar com Trello. O Trello também serve como um lugar para você armazenar informações de uma maneira organizada, tá? Então, pessoal, falei, dei exemplos. Agora eu quero chegar na parte aí de aproximadamente aí meia hora aí de 20 minutos a meia hora de colocar a mão na massa. Eu acredito que aí vai ficar um pouco ilustrativo tudo que eu falei para vocês, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para o meu cartãozinho que eu organizei para a gente. Conforme vai passando essa reunião, pessoal, vocês podem ver que tem 27 checklists aqui. E no momento tem 3 que foram concluídos. Então, concluídos até aquele momento que eu saí, né? Alguns agora foram concluídos. E aí a gente vai vendo a porcentagem daquele item que já foi concluído. Então, eu falei para vocês estabelecer rotinas, como você lida com a rotina, como se acostumar com o Trello. E essa ferramenta ajuda de fato? E tem exemplos aqui. Eu dei aquele exemplo das minhas demandas do dia a dia, mas eu quero colocar aqui para vocês que cada pessoa pode utilizar o Trello de uma maneira. Eu utilizo de diversas, porque é uma ferramenta que, para mim, foi incrível. A primeira foi a organização pessoal, que eu acabei de abrir o quadro para vocês verem, tá? Então, assim, aí foi um exemplo, né? A minha organização pessoal. Um outro exemplo, pessoal, vocês utilizarem como equipe. Então, um exemplo, vocês vão fazer trabalho em grupo.
E sempre em trabalho em grupo, na minha experiência, é o seguinte: cada um faz uma parte, depois a gente junta, padroniza e apresenta. Geralmente assim funciona. Se vocês utilizarem o Trello, pessoal, vocês podem vir, ó. Vocês vêm aqui. Vamos colocar aqui, ó. Eu estou fazendo a disciplina do Daniel Baron de Fisiologia Vegetal. E a gente vai fazer uma apresentação do fotossistema, de fotossíntese, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Fisiologia vegetal. Beleza? Aqui na fisiologia vegetal, vamos colocar aqui, ó, trabalho do Baron. Beleza? Dentro desse quadro, você pode adicionar pessoas, tá? Então, você pode vir aqui, ó. Você tem diversas opções. Se você quiser colocar uma tela de fundo diferente, você pode colocar e tal. Você pode... Nossa. Vamos lá. Eu tenho já o e-mail da pessoa ali cadastrado, né? Então eu posso adicionar, cadê? Adicionar, alterar membros. E assim, pessoas que eu tenho adicionado aqui, eu posso ir adicionando, tá? Posso ir colocando aqui. Então assim, vamos supor, o Gabriel Antônio Bortolatti é também membro egresso aí da Lagoa do Sino. E egresso também da PEX Físio, e atualmente eu trabalho com ele no laboratório de nutrição e fisiologia lá do IAC. Vamos supor que ele está no meu grupo do trabalho, e eu adiciono ele. Automaticamente, quando eu adiciono, vou colocar o Raj aqui também, porque ele também é um egresso da Lagoa do Sino e também é um egresso da PEX Físio, e a gente também trabalha junto lá no laboratório. Então, automaticamente, no momento que eu marco eles aqui nesse quadro, tudo o que eu editar aqui dentro, eles vão receber automaticamente, tá? Então, se eu quiser colocar aqui dentro alguma coisa, vamos abrir esse cartão para ver como que ele funciona. Então, esse cartão aqui, na nossa ideia fictícia, é como se fosse uma ferramenta para nos auxiliar na organização do trabalho do Baron. Então, e como fazer isso numa maneira de trabalhar em grupo, né? Então, eles estão adicionados aqui. Automaticamente, tudo que eu fizer nesse cartão, eles vão receber. Então, vamos lá para a descrição do que é esse cartão. Então, esse cartão será destinado às atividades de divisão das atribuições do trabalho do Baron. Então, todo mundo que receber vai abrir esse cartão e falar, nossa, o que é isso? E vai ver aqui na descrição o que é. Então, a gente salva aqui e aqui está. Aí, eu vou fazer o trabalho do Baron e eu reuni algumas informações em alguns artigos e eu gostaria de compartilhar isso com os membros para que eles também possam ver o que eu estou pesquisando. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em anexo, tá? A gente pode colocar um link, tá? Ou a gente pode escolher um arquivo que está no nosso computador, tá? Esse arquivo pode ser em qualquer extensão, pode ser uma foto, PNG, pode ser uma tabela, pode ser, enfim, um texto no Word, pode ser qualquer tipo de arquivo, ele aceita diversas extensões. E vocês colocam aqui o arquivo e lá ele vai ficar... Eu vou colocar essas imagens aqui, que essas imagens são de um experimento que eu fiz recentemente, que é um arquivo JPEG. Então, eu quero colocar essas duas imagens aqui, eu quero colocar um relatório aqui também, que eu achei interessante. Eu vou colocar uma planilha. Automaticamente, vai subindo todos os anexos aqui. E quando a pessoa abrir
o cartão, ele vai olhar e falar assim, esse cartão está sendo destinado a isso, tá bom. Tem alguns arquivos aqui, o que será que é? Aí ele vai ver esses arquivos e automaticamente ele vai abrir e vai entender sobre o que se trata. E as pessoas que entrarem aqui nesse cartão, elas podem fazer exatamente a mesma coisa, não somente eu, que sou administrador desse cartão aqui, desse quadro. Eles também podem. Atualmente, como vocês podem ver aqui, ó, peraí, eles estão como membros, eles estão como administradores, mas membros do quadro. Eles atualmente são membros. Eu posso colocar aqui como se for um administrador, tá bom? E na versão paga, caso faça muito sentido para vocês, quando você coloca isso dentro de uma empresa, quando você coloca isso de uma maneira institucional, vale a pena você ter a versão paga. Para mim, que utilizo apenas para mim, não faz sentido. Mas eu posso colocar eles como administradores. E como administradores, você pode ter também experiências como tornar outra pessoa administradora, né? Adicionar pessoas ou remover pessoas, tá bom? Então, também fica aí uma forma de você gerenciar isso. Aqui é uma foto de eu destruindo o experimento, né? E como eu acabei de inserir aqui nesse cartão uma imagem, automaticamente essa imagem é reproduzida aqui, tá? Aqui foi um exemplo claro de como eu posso utilizar isso, né? Eu dei um exemplo de como eu posso utilizar isso no dia a dia, tá bom? Então, vamos tirar isso aqui, vamos arquivar isso porque eu não quero mais ver isso aqui na minha frente, tá? E vamos voltar aqui para o nosso checklist. Então, essa ferramenta ajuda de fato? Acabei de mostrar para vocês que se vocês não conseguirem implementar no seu dia a dia de maneira a ajudar na sua organização pessoal, você pode colocar também de uma forma a organizar o seu grupo. Também é outra forma de você utilizar. Se não for para utilizar pessoalmente, para coisa do seu dia a dia, você consegue também utilizar com outras pessoas. Então, acabei de dar exemplo prático de que a ferramenta Trello realmente ajuda. E agora a gente vai para a etapa, pessoal, do funcionamento da ferramenta, tá bom? Então, eu vou com vocês abrir um quadro, tá bom? Eu vou ensinar para vocês como personalizar listas, tá? E como eu posso personalizar minhas listas, cartões, e como eu posso tornar aí uma aplicabilidade. Para isso, eu vou pedir ajuda de alguém de vocês. Alguém se prontifica a me ajudar? Eu vou pedir informações do dia a dia de vocês para saber como que a gente pode estruturar uma organização para vocês no seu dia a dia. Aí eu preciso de um voluntário. Alguém consegue me ajudar? Eu posso ajudar, mano. Opa! Como eu estou projetando a tela inteira e eu estou na aba do Trello, eu não consigo saber quem é você. Você pode se apresentar para a gente? Claro, mano. Eu sou o Daniel Soldi, eu sou orientado pelo professor Daniel Barão, estou no perfil 2 do curso de Engenharia Agronômica. Bacana. Então, Daniel, prazer, né? Fico feliz que você esteja ajudando. E por ser um orientado do Barão, eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito útil para você. Acredito que já está sendo, porque uma dos pré-requisitos é você fazer uma conta no Trello e ter ali algumas informações, né, para você dar prosseguimento aí na sua pesquisa. Mas aqui também fica uma outra aplicabilidade para você. Então vamos lá. Atualmente, você desenvolve quais atividades no seu dia a dia comum aí? Uma terça-feira de abril. Uhum. O que você pode ter como atividade? Bom, tipo assim, quando eu acordo, já vou pensando nas matérias que eu vou ter na faculdade, quais são as atividades que é para entregar naquele dia. Perfeito. Então vamos Então, começar por aí, ó. Então vamos tá. colocar aqui, ó, faculdade. Então a primeira coisa que você coloca na sua lista é em que grau isso está, em qual caixinha A você prioridade, coloca né? isso. Então vamos colocar lá, faculdade. Então beleza.
Vamos colocar um exemplo. Você tá indo para o perfil 2? Eu Ou estou no você... perfil 2 e estou indo para o perfil 3. Perfeito. Então vamos pegar o perfil 2 que você tem fresco na sua memória ainda. Nesses últimos dias de faculdade, quais atividades que você teve que entregar? Ou melhor, de quais eixos você teve que entregar? Olha, por coincidência, hoje eu tive que entregar a caixa de entomológica de RN, Então vamos Recursos lá. Naturais. RN, a gente pode... Vamos colocar aqui os eixos. Então você tem MC, você tem PPV, PPA, PPV, você tem PPA, já foi, né? DR, ER, DR, ER, acho que só, são 6. são 6, então tá tudo aqui. Aí você teve que entregar a caixa entomológica da Tamires, né? Isso. Tá. Então, vamos lá. Então, aqui não é uma reunião. Então, vamos colocar isso aqui, eu vou colocar um amarelo como se fosse tarefa. Tarefa. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, é uma tarefa, por exemplo. E você tem que... Vamos abrir esse cartão aqui. Então, você, enfim, poderia colocar aqui sua descrição. Você fez isso em grupo? Sim. Tá. Então, você poderia fazer aquilo que eu acabei de explicar para você, né? Que você vem aqui e adiciona alguém no quadro, membros, e você adicionaria aqui as pessoas que fazem parte do quadro. E coloca aqui... você teve que entregar a caixa entomológica, então você teve que correr atrás de inseto, né? É isso. Sim, atrás de inseto, atrás da morfologia, tipo de pata, tipo de Legal. antena. Ótimo. Então, aqui que você poderia fazer? Adicionar eles. Então, vou adicionar aqui os meus colegas de grupo, por exemplo. Tá? Você faz uma etiqueta, ou melhor, você faz um checklist. E aí, você tem que colocar o checklist, vamos colocar coleóptera, porque você teve que colocar uns besouros aí, certo? Uhum. Eu não sei se... É que assim, eu sei que ele é de agronomia e tem outras pessoas que não fazem agronomia. Vamos supor que tem alguém de ambiental, tem alguém de Biologia. biologia, por exemplo. Então, isso aqui, pessoal, são ordens de inseto. Coleóptera. Então, alguns colocaram lá vocês tinham que... Então, a caixa entomológica você tem que colocar insetos lá dentro, né? E vamos supor que você, para colocar coleóptera, vocês pensaram, vamos colocar lá um escarábide, aí você coloca um carábide, e eu não lembro outros, porque coccinelídeo, coccinelidae, e assim, como não é uma área que eu atuo, então não vou ter tão fresco na minha cabeça, mas assim, você pegou um escarábide, você dá um checklist aqui, você dá um tipo, eu já coloquei isso aqui na caixa, pessoal, eu já armazenei aqui, já tá no meu freezer, já tá na minha caixinha aqui com acetona. Aí, o Gabriel, ele falou, eu encontrei um coccinelídeo, beleza. E o Raja falou assim, eu tenho um carábide, ótimo. Então, para os coleópteras a gente fechou. Então, você poderia, por exemplo, vir aqui e colocar hemípteras. E aí eu não vou lembrar o nome de muitas hemípteras, mas aí você coloca aqui o percevejo marrom. Eu consegui colocar esse, você dá um check. Aí você adiciona mais um item e tal pessoa vai adicionando um item. E aí, consecutivamente, você consegue entregar isso, tá? Você, sem estar do lado das pessoas e sem conversar com elas, você consegue saber o que o outro fez. E depois, quando você olha de fora, você consegue ter uma ideia de tudo o que pode ser feito ali e se já está concluído, em que pé que está o trabalho. Então, essa é uma forma
de você conseguir organizar o seu grupo para atividades de quais eixos você esteja. Eu adoro, depois de tudo finalizado de RN, eu adoro ter uma lista que esteja concluído e arrastar isso aqui, ó. Gente, isso aqui para mim é o auge, tá? Então, só trazendo aí a consideração. Então, assim, essa é uma forma de você trabalhar, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês uma outra forma de trabalhar com essa ferramenta. E para isso eu preciso de algum outro voluntário que, de preferência, faça um outro curso que não engenharia agronômica. Alguém pode se voluntariar? Posso me voluntariar. Eu conheço essa voz. Então, beleza. Então, Natália, então você consegue falar para mim? Você também, acho que assim como o Daniel fez, você poderia se apresentar também para o pessoal saber com quem estão falando. Oi, pessoal, boa noite, eu sou a Natália, sou estudante de Engenharia Ambiental, estou aí finalizando, né, a graduação, então, basicamente falta o TCC para finalizar a faculdade, enfim, é isso. Ótimo. Bacana, Natália. Então, vamos lá. Eu coloquei ali um exemplo de como o Daniel poderia trabalhar em grupo. Aqui, eu quero fazer uma lista com você de como você poderia aplicar o Trello no seu dia a dia, sem incluir outras pessoas, apenas você, tá? Então, também, se possível, eu gostaria que você colocasse o que você tem de atribuições do seu dia a dia, ou pega um período do seu ano ali e coloca atribuições do seu dia a dia, né? Fala pra gente aí, que a gente pode colocar aqui como lista. Por exemplo, você tinha atividades da faculdade, certo? Isso. Além da faculdade, que outras atividades você desempenhava no seu dia a dia? Tá, vamos dizer que eu vou na academia, que Legal. é uma atividade de lazer que eu faço. Ok. Mais alguma outra? O TCC pode colocar na faculdade ali, né? Melhor. Então vamos fazer o seguinte, a gente coloca faculdade TCC e aqui a gente coloca faculdade eixos. Beleza. E você também fez estágio, certo? Sim. Então vamos colocar estágio. Tem mais alguma outra? Acho que só depois do lazer, as coisas que eu gosto de fazer, tempo para leitura, para fazer cursos, enfim. Legal, então vamos colocar lazer. Ótimo. Então vamos montar aqui, ó. Fala para mim, se você tivesse na faculdade, numa reta final, de acordo com ambiental, tá? O que você imaginava que você ia ter? Por exemplo, trabalho da Giovana, eu tenho certeza que você teria. Giovana não tem no último ano, mas vamos colocar aí o Jorge, o PG, enfim. Trabalho, Jorge. A integradora. Além disso, você também desenvolvia iniciação científica ou não? No último ano, sim. A Então, iniciação científica. Então um quadro Trello faria muito bem para você, porque eu estou vendo essa quantidade de coisas aqui. O que eu acabei de falar? Aí, ó, o TDAH pegou. IC, iniciação científica. Iniciação científica. Ótimo. Então vamos colocar. E com certeza a gente tem que ter a barra de concluído. Então vamos lá. Trabalho do Jorge. Trabalho PG. Aí você também teria provas, certo? Sim.
Então, fala qualquer prova aí possível que você poderia ter. Sobre restauração no florestal. Um trabalho, ou melhor, prova. Restauração florestal. Ótimo. Vamos colocar mais uma atividade aqui da faculdade. Fala qualquer uma aí. Deixa eu pensar. Pode colocar aí uma prova do Jorge. Então. Prova, Jorge. Ótimo. Então, na academia, você tem treino de perna, você tem treino de bíceps, tríceps. Então, vamos... Ou melhor, você treina ABC, provavelmente. Então, vamos colocar A, B e C. Você faz ABC, ABCD, AB, como é que você faz? Até o E. Louco. ABCD e E. Ótimo. Legal. Então, vamos lá. Faculdade TCC. O que você teria de atividade para isso, por exemplo? Você tem que fazer a sua revisão do... Você vai utilizar a sua iniciação científica, então você tem que adaptar. Você vai fazer em formato de artigo. Você vai... Enfim, o que você imagina? Vamos colocar atividades aqui. Tá, vou utilizar a minha iniciação científica. Ótimo. Você vai utilizar a sua iniciação científica. Então, você vai colocar aqui... Eu gosto de ser, tipo... pragmático mesmo. Então, se eu tenho que um dia sentar e pegar a minha iniciação científica e transformar no TCC, eu coloco abrir arquivo D e C. Eu vou... você também vai precisar atualizar revisão bibliográfica. E você vai precisar... Vamos colocar aqui para você, então, um cartão diferenciado. Vamos colocar um cartão aqui para você inserir todos os arquivos relacionados a isso, tá? Porque daí você consegue ter esse arquivo fácil. Eu sugeriria você, além de colocar esses arquivos aqui e tudo mais, você abrir um quadro para o seu TCC. E aí você consegue, nesse quadro, único e exclusivamente do seu TCC, fazer ali alguma coisa. Mas vamos lá. Abrir arquivo IC, atualizar a revisão bibliográfica e eu vou escrever aqui arquivos e eu vou dar um upgrade nesse cartão aqui, ó. Então, eu vou colocar uma capa nesse cartão. É de restauração florestal, né? É o uso de um aplicativo, né, mas é voltado para o monitoramento ambiental. Então, o uso de um aplicativo para monitoramento ambiental. Vou escrever ambiental, acho que vai ficar mais fácil. Vamos deixar didático aqui. Aqui, ó, tem uma cachoeirinha aqui e umas espécies aqui, ó. Agora, você tem aqui um cartão diferenciado. Nesse cartão diferenciado aqui, você vai inserir, por exemplo, alguns anexos. Enfim, você poderia colocar um link aqui. Você poderia colocar o link ou algum arquivo. Você pode também... Deixa eu ver. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar para o lado e você pode arrastar um relatório para cá, por exemplo. Ó. E agora, além de você clicar no anexo e baixar alguma coisa, você pode arrastar para cá também, né? Você está trabalhando com 2 telas, coisa do tipo. Então, você colocou aqui um arquivo interessante para ir para você fazer o seu TCC. Ótimo. Você vai adicionando essas coisinhas. Estágio. O que você tinha no seu dia a dia do estágio?
Eu tinha que fazer visitas técnicas às fazendas. Visita técnica, fazenda. Fala o nome de uma fazenda aleatória aí. Nossa, me fugiu o nome. Como é que tem? Ai, aquela que faz suco aqui em Araras? Citrussuco? Não. Colorado? Colorado. Colorado. Visita técnica na fazenda Colorado. E vamos supor... é o suficiente por hora. No lazer, coloca aí coisa do seu dia a dia aí. Tá, eu gosto de ter um tempo pra ler. Todo dia eu gosto de tirar umas horinhas aí pra ler. Fala o nome do livro que você está lendo agora. Agora eu tô lendo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu gosto de fazer, tipo, um controle de páginas que eu leio para ter uma noção de porcentagem, assim, do tanto do livro que eu já li. Eu consigo também colocar essa porcentagem aí no Trello para acompanhar certinho? Com certeza. Oi, caramba. Então, muito provavelmente o livro é dividido em capítulos, né? Sim. Então, você coloca aqui capítulo 1. E, enfim, aí você adiciona aqui o capítulo 1 e você pode escrever... É que tem um nome desse capítulo, né? Então, vamos supor, sei lá... Fala algum acontecimento que acontece nesse livro aí. Tá, ela foi para Hollywood, foi trabalhar em Hollywood. Ótimo, foi trabalhar. Capítulo 2 fala de outra coisa. Aí ela foi demitida. Demitida. No caso, tipo, eu conseguiria fazer uma descrição para esses checklists aí também que eu coloco para cada capítulo? Ó, na versão gratuita você consegue ampliar a quantidade de itens que você coloca aqui. Uhum. Na versão paga, você consegue colocar um comentário aqui dentro. Mas eu acho que não vale a pena para coisas pessoais você colocar isso, por exemplo. Mas, enfim, tem formas de você conseguir fazer isso sim, tá? Você consegue escrever mais aqui ou adicionar um item a mais, tá? E vamos supor, vamos adicionar, foi trabalhar, conheceu o João e tal coisa. Aí você vai aqui, ó, você fez 50% do capítulo 1 e quando você olha aqui, ó, você fez 1/3 você lê 1/3 do livro. Então tem formas de você trabalhar com isso, sim, tá? Ah, legal, bacana. Aí na iniciação científica, fala alguma coisa de um dia que você fez na iniciação científica. Eu precisei ir a campo para tirar foto das árvores, né, que eu utilizei, né, para minha iniciação. Beleza, fala outra atividade. Eu precisei fazer o processamento das imagens dentro do aplicativo. Mais uma. Aí eu precisei fazer análise estatística. Então, é o suficiente. E agora, como eu posso personalizar isso? Porque aqui está muito cru. Eu sei que eu tenho na faculdade tem algumas atividades, sei que na academia eu tenho alguns treinos, mas, poxa, tá muito cru, tá zero visual, tá zero didático, vamos dar uma forcinha aqui, tá? Então, vamos começar aqui editando o cartão. A gente pode colocar uma etiqueta. O trabalho, Jorge, é uma tarefa, tá? Aí a gente pode colocar vermelho, laranja, por exemplo,
o grau de importância, por exemplo. Então, a gente pode colocar aqui, importante. Tá? Então, a gente pode colocar mais de uma etiqueta por meio aqui. Aí, vamos supor, vamos lá, editar datas. Que já está em janeiro já, mas a gente está em dezembro. Então, a gente está no dia 18 de dezembro. Eu tenho que entregar esse trabalho do Jorge na segunda-feira, ou melhor, eu tenho que entregar o trabalho do Jorge amanhã, vamos lá. Trabalho do Jorge amanhã. O trabalho do PG, editar etiquetas. É uma tarefa e também é importante. Vamos colocar um negócio a mais que eu tenho que... encontro do grupo para discutir o trabalho do PG. E aqui, ó, você pode colocar como se fosse uma reunião, tá? E a gente coloca a data. E você vai fazer, depois que você apresentar o trabalho do Jorge, você vai encontrar com o pessoal, porque todo mundo já vai estar ali junto mesmo, é o mesmo grupo. Tem que salvar aqui. Peraí, editar datas e amanhã também. Só que o trabalho do Jorge, editar datas. Você vai apresentar amanhã às 9 horas da manhã. O encontro com o grupo, editar datas. Você vai fazer meio-dia, que é a hora do almoço. O trabalho do PG, editar datas. Vai ser só na segunda. E a prova, editar. Editar, a prova vai ser na quarta, vamos supor. Na prova você pode escrever avaliação, fazer uma etiqueta para ela, mas como é um tempo designado que você tem que estar presencialmente ali, eu fazia isso como se fosse uma reunião, tá? Editar, datas, eu vou colocar aqui como a prova reunião também, e eu vou colocar aqui, ó, editar datas. Vai ser um dia seguinte. Pessoal, aqui, ó, vocês estão vendo que quando tem um prazo de 24 horas, tá? Para isso aqui ser concluído, ele fica amarelo, tá? Eu vou aqui, ó, colocar no cartão de hoje aqui, por exemplo, uma data. E eu vou colocar que é hoje. Não foi encerrado, tá? Então, teve início às 19h30, né? Ele fica vermelho, tá? Quando ele está um pouco atrasado. Vamos supor, editar datas, que eu tinha alguma coisa para fazer. Ó, o trabalho do Jorge, na verdade, era para ter sido entregue, editar datas. Na segunda-feira passada, eu esqueci real, assim. Ele fica mais claro, tá vendo? O jeito que ele fica. Então, aqui fica ilustrativo. Se eu tenho uma tarefa, se eu tenho uma reunião, se está atrasado, se falta pouco tempo, se, tipo, foi atrasado por algumas horas, tá? Ou se tem um tempo grande para ser feito, tá? Aqui fica tudo na área da faculdade. Aí aqui, ó, no treino da academia, editar datas. Ó, vamos supor que hoje é treino A. E aqui não é uma reunião, não uma tarefa. É importante, mas vamos supor, você não vai morrer se não acontecer. Então você coloca aqui, ó, lazer. Né? Então você tem o treino A, tá um pouquinho atrasado por horas. Aí você tem editar datas. O treino B para fazer aqui, editar, etiqueta, e você coloca aqui. E eu falar para você, geralmente, eu coloquei isso aqui de propósito, tá? Você tá vendo que tem muita coisa aqui nesse quadro, tem que ficar arrastando para um lado, para o outro, e não fica tão visual, porque eu não sei o que está concluído só de olhando aqui. Você pode otimizar espaço. Por exemplo,
Academia. Academia, pessoal, é um lazer. E você tem aqui um quadro de lazer. O que você pode fazer? Você arrasta tudo para cá. Você pode arquivar aqui. Não quero mais ver essa lista. Aqui na faculdade, você pode colocar só uma coisa de faculdade só. Arranca fora isso aqui daqui também. Aí, ó, você vai diminuindo a quantidade de coisas e você fala, não, mas estava dividido ali, faculdades e eixos e faculdade TCC. Ótimo. Você vem aqui, editar etiquetas e faz aqui, ó, uma etiqueta TCC. Tudo que for relacionado ao TCC você coloca ali. E uma etiqueta eixos. Tudo que for relacionado a eixos você coloca aqui também. Então, a atividade é atualizar a revisão bibliográfica do seu TCC. Você vem aqui e dá um check no TCC. O trabalho do PG, isso aqui tudo, ó. Opa. É coisa, editar etiquetas. É dos eixos. E assim você vai organizando. Então, você percebe aqui que tem formas de você mexer com isso, pessoal. Vocês percebem que tem como você ir organizando as coisas aqui? Então, assim, dei um exemplo com o Daniel de como isso pode ser feito em grupo. Utilizando a Natália, também dei um exemplo de como isso pode ser feito no seu dia a dia, tá? Aqui você pode colocar da maneira com que você quiser, viu, pessoal? Você pode tirar essa capa se você acha que isso atrapalhou demais. Você vai colocando atividades do seu dia a dia. Geralmente ele te manda um e-mail, ele te manda. Se você coloca no celular também é super importante, porque ele te manda uma mensagem no seu celular para, ó, tal atividade de tal quadro vence em 24 horas. Ou está atrasado há 4 dias. Ele vai te avisando conforme foram acontecendo as coisas. Então, mesmo que você não esteja vendo isso aqui, vai vir a informação até você que tem alguma coisa que você precisa prestar atenção, tá? E se você estiver trabalhando em grupo, as pessoas que estiverem marcadas naquele negócio ali, também vão ser avisadas de data, de se eu adicionei alguma coisa, se eu retirei alguma coisa, se eu qualquer coisa do tipo. Então, elas também vão ser avisadas se elas tiverem um aplicativo do Trello no celular. Então, se você realmente quiser colocar isso no seu dia a dia, também acho interessante que vocês mexam e coloquem aí no celular de vocês. Porque se você quiser ver o que você tem para fazer, você não está na sua casa, você não está com seu computador perto, você pode fazer. Se você não está perto do seu computador e você está num momento descontraído, mas que você tem alguma coisa importante para você e você esqueceu, aquilo vai te avisar no seu celular e você fala, nossa, eu estava esquecendo isso, ainda bem. E você vai lá e taca o pau e fazer suas coisas. Então, outra dica que eu dou para vocês é colocar no celular. Então, vamos voltar aqui para o nosso quadrinho e vamos ver em que pé que a gente está. Então, eu abri um quadro, eu mostrei como cria o quadro, tá? Como cria lista, como você personaliza a lista, como cria um cartão, como você personaliza, as aplicabilidades em forma pessoal ou em reunião, tá bom? Também aqui eu criei lista prática do dia a dia com vocês, tá? Mostrei como adiciona pessoas no quadro, no cartão, não mostrei como retira pessoas ou como mover cartões para outros quadros. Lembra que, vamos supor, eu não quero mais que o Gabriel ou o Raja faça parte desse quadro, porque é uma coisa pessoal. Então, eu venho e removo do quadro. Simples assim. Simples assim. Remover do quadro. Apenas administradores do quadro podem fazer isso, tá? Membros não. Então, agora eu removi eles e eles não podem mais ter acesso a esse meu quadro, tá bom? Se alguém sair do grupo
coisa do tipo, você pode remover assim. E vamos supor, você está numa organização pessoal e você foi adicionando arquivos aqui no seu TCC, mas você fala, poxa, eu já tenho tanta coisa ali, mas fica poluindo ali. Eu quero fazer um quadro para o meu TCC e como que eu vou passar todas essas informações? Que eu já tenho muita coisa aqui do meu TCC. Como que eu vou colocar no outro quadro para ficar um quadro só para o TCC? Gente, simples. Você vem aqui, nesses arquivos, vamos supor que tem muita coisa nesse cartão aqui, e você move esse cartão. Aí você escolhe o quadro, tá? Então eu quero colocar no meu quadro de organização pessoal, aí eu escolho qual lista, que vamos supor que seja a lista, que eu vou colocar review article, que fica alguma coisa mais pro lado científico ali, mas é o do TCC. E eu vejo se eu coloco no primeiro ou no último lugar, tá? Então vou colocar em primeiro lugar aqui para ficar bem em destaque. E movi. Ó, não tá mais aqui. Agora eu vou abrir o meu quadro pessoal para vocês verem que foi para lá. E olha aqui, ó, no review article, na primeira posição, quem tá aqui. Entendeu? É assim que funciona, pessoal. Essa questão de mover e trabalhar de formas diferentes com os quadros, tá? Acho que isso aqui também é uma aplicabilidade interessante para vocês. Então vamos lá, workshop. Então, ô Isabela, deixa eu perguntar para você. A gente está com 1 hora. Eu estou estourando o limite ou tem mais tempo? Pode puxar mais uns 20 minutinhos, Rafael, não tem problema não. Era entre 1 hora e 20, então tá tranquilo. Tudo bem. Eu acho que não sei se dá 20 minutos, mas a gente tem algumas coisas para fazer. Então, vamos lá. Aqui eu acho que tá bem visível aqui como que as coisas funcionam, né? Mostrei para vocês como criar etiquetas, o quão é importante as etiquetas para você conseguir se organizar, né? De forma visual, dentro daquelas 3 formas que a gente tem de aprendizado, pessoal. Uma delas, tá bom? Uma delas é a visual. Então, se isso aqui fica muito visual, você consegue aprender e você consegue incorporar e você consegue fazer fluir aí. Então, você consegue colocar o operacional aqui do Trello junto com a performance, porque você consegue tornar tudo muito mais rápido, muito mais didático, e você não tem que ter aquilo lá, nossa, peraí, deixa eu pensar, aonde que tá tal coisa mesmo? Vou ter que procurar aqui. Fica tudo muito visível, tudo muito claro para vocês. Então, enfim, as etiquetas ajudam muito nisso. Você dividir bem aqui as suas listas ajuda muito, tá? Então, vamos supor, eu terminei o trabalho do Jorge, eu terminei isso aqui, eu terminei isso aqui, terminei isso aqui, e tá poluído pra caramba. Vai arrastando pro concluído, pessoal. Vai arrastando pro concluído. Vai arrastando pro concluído. Aí, o que você pode fazer, pessoal? Aqui, ó, já tá cheio de coisa no concluído. Clica com o botão direito e arquiva. 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 Aí, você pensa, um dia chega... Pessoal, alguém tem aquele anexo? Pessoal, alguém lembra o dia que foi feito tal coisa e se arquivou? Então, isso não está mais no seu campo de visão, mas você consegue ter a data que foi feito, a data que foi concluído e ainda recuperar aqueles arquivos. Porque você pode aqui, ó, em itens arquivados, tá? E aqui nos itens arquivados, você consegue ter acesso exatamente aquele cartão, tá bom? Então, isso aqui também te ajuda, mesmo que não esteja mais na sua frente, a você recapitular o que já foi feito. Pessoal, isso já me salvou algumas vezes, tá? Então, é uma coisa importante aí para se destacar. Então, mostrei aqui para vocês. A gente viu aqui o que a gente já criou, tá bom? Recapitulei aí algumas funcionalidades, linkei como você pode utilizar isso aí, linkar com a performance. E, enfim, eu vou dar uma alterada aqui, ó, na ordem
eu quero agora abrir para as perguntas, pessoal. Eu quero que vocês me tragam questionamentos, perguntas, apontamentos, dicas. Claro, estou sempre aberto a dicas, e quando a gente também expressa as nossas dicas, além de estar dando ao outro a oportunidade de aprender, a gente também aprende com isso. Então, se vocês puderem aí se manifestar com perguntas, eu ficaria muito grato. Quem levantou a mão aí pode ir? Pode falar. É o Daniel de novo. Rafael, você sabe se o Trello ele tem algum limite de armazenamento de arquivos? Porque eu fico pensando, né? Talvez seja uma ferramenta interessante para deixar, digamos assim, na nuvem, né? Porque de repente você troca de PC, você pode perder os arquivos e tudo mais. Você sabe se tem algum limite que dá para deixar ele assim, alguma coisa? Ó, Daniel, eu vou falar para você que eu uso o Trello desde 2020. A gente está se encaminhando para 2025. E nunca me apontou que eu estava chegando próximo ao limite. E eu uso bastante. Eu não sei. Eu confesso para você que eu não sei se tem um limite. Mas se houver, é bem grande. Porque já estou caminhando aí para 5 anos utilizando o Trello diariamente. E eu nunca fui acusado de qualquer coisa relacionado a estar chegando no limite. Tá? Então, acho que pode ter um limite sim, mas é um bagulho absurdo, uma coisa que é difícil de alcançar esse limite. Você tem um iPhone, em vez de ser 128 GB, você tem de 2 TB. Entendi, obrigado. A gente pode abrir mais algumas perguntas, tem um tempinho ainda. Opa. Aí sim, então, se é vontade para mandar ou no chat, ou abrir o microfone. Pode falar, professor. Muito bem. Boa noite, Rafael. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Me ouvem e me veem? Sim. Muito bom. Primeiramente, meus parabéns, Rafael, pela sua didática, pela sua oratória, pelo seu domínio no assunto. Se eu não te conhecesse, eu juraria que você é algum desenvolvedor aí do software, ou trabalha propriamente, ou auxilia em alguma coisa realmente da empresa, porque foi um sucesso. A sua desenvoltura da interação com o público, a qual também agradeço aí tanto o Daniel Soldi quanto a Natália Fischer por participarem com você da dinâmica. O mini curso é isso, né? A gente poder aplicar e, ao mesmo tempo, ver um pouco de teoria. Então, muito bom mesmo, Rafael. Olha, excelente. Eu acabei recordando muita coisa que a gente, às vezes, por não usar aquela determinada opção, ferramenta, a gente acaba esquecendo. E aí, com isso, foi um refresh, né? A gente acaba revisitando muita coisa. Então, meus parabéns. Foi muito bom o domínio, a fala. Você fala muito bem, se preocupa com o aprendizado do público, isso ajuda demais, né, na didática, na futura vida de um professor. Muito bom. Rafael, na verdade, não sei nem se é pergunta, né, mas eu acho que é ouvi-lo um pouco mais. Primeiro, o Trello, você acha que ele é uma boa ferramenta, ou, se é que é possível, usá-lo no celular? 2, essa é a primeira, e aí já fica no ar essa, né? A segunda, você trouxe uma coisa que eu não tinha jamais imaginado. Olha, o Trello é para quem é organizado, para quem é uma pessoa disciplinada. Pelo contrário, para quem não tem esse perfil ou quem ainda não desenvolveu, é uma baita ferramenta para se disciplinar e claro, é para todos usarem, mesmo aquele que acha que não tem um nível de organização, que eu acredito que todo mundo tem de um certo nível, né, essa preocupação de se organizar, mas claro, às vezes se perde em data, às vezes se perde nos compromissos, está tudo certo. Bom, então se você puder compartilhar o que, por exemplo, você se beneficiou, tanto na vida pessoal, autocuidado, ou mesmo na vida acadêmica, o que o Trello te ajudou, especialmente numa redação de texto, num projeto, numa integradora, puder compartilhar conosco? Muito obrigado, Rafael.
Muito obrigado pela pergunta, professor. Eu fico muito feliz e grato pelo, enfim, reconhecimento aí de todos os esforços. Grande parte do que foi apresentado aqui foi graças ao senhor, Apex Físio, né, pela oportunidade de poder lidar melhor com o Trello. A oratória, muito por conta de treinamentos que já realizamos aí com a Apex Físio, tá? Eu acredito que esses treinamentos foram extremamente importantes aí para a gente conseguir ministrar esse tipo de curso, de treinamento. E vamos lá, a primeira pergunta, salvo engano, foi relacionada a uma boa ferramenta para o celular. Olha, professor, se você fizesse essa mesma pergunta para mim em 2020, eu falaria que não. Por quê? Eu não sei quantos anos tem a ferramenta, mas como todos os aplicativos e ferramentas, há atualizações ao longo do tempo. Em 2020, ela não me dava a opção de não marcar alguém quando eu abria lá um cartão. Então, sempre que eu abri o cartão, ele já vinha marcado comigo. Então, assim, eu não conseguia marcar um cartão que não tivesse uma data, eu não conseguia marcar um cartão... Enfim, tinham diversas funcionalidades que eram limitantes, extremamente diferentes do que acontecia pelo meu desktop. Então, em 2020, não. Hoje, é tudo muito mais fácil, extremamente similar ao desktop. Vamos lá. É uma boa ferramenta para o celular? Para mim, é imprescindível que você tenha ao menos baixado no celular se você usa em desktop, tá? Porque o celular é uma ferramenta que todo mundo fica o dia todo com ele, no mínimo no bolso. No mínimo no bolso. E como é uma ferramenta para te lembrar de algumas coisas, para mim é imprescindível que você tenha no celular, porque no celular ela vai te lembrar o tempo todo das datas que você tem. Se você está atrasado, o quanto tempo você está atrasado, e se você tem um prazo de 1, 2, 3 horas ou 24 horas para você entregar, ele sempre vai estar te avisando. Então, para mim, é imprescindível que tenha no celular. Para eu trocar o celular pelo desktop, eu particularmente não faria. Por quê? Tudo que eu vou fazer de qualquer trabalho, eu preciso utilizar o computador. Então, se eu tenho que escrever uma integradora, eu não vou conseguir fazer isso com o celular, eu vou precisar de um computador. E no momento que eu estou fazendo a minha integradora, eu estou fazendo checklists no Trello, eu estou fazendo cartões no Trello, e eu fico com o Trello aberto, concomitantemente à minha atividade desenvolvida. Então, o celular, eu acho que seja mais efetivo no ponto de vista de te avisar do que você usar única e exclusivamente o celular, né? Eu falo para atividades acadêmicas e eu falo para atividades em grupo, tá? Talvez, na sua organização pessoal, não seja necessário você utilizar o computador. E aí, te auxilia muito o celular. E talvez você usar única e exclusivamente o celular já supra a sua demanda. Mas a nível que a gente está aqui de faculdade, pós-graduação, não. Acho que essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se eu não me engano, como a ferramenta Trello me auxilia... Você pode me ajudar a refrescar a memória, professor? Eu desenvolvi muito aqui na primeira pergunta e acabei perdendo o fio da meada da segunda. Claro, Rafael, sem problemas. Como que você... Na verdade, o que você pode compartilhar mais, além do que você já trouxe na sua exposição inicial, o que mais o Trello te auxiliou para, entre aspas, te salvar em relação a prazos, em relação a compromissos, redação de texto, integradora, projeto? Puder trazer isso para nós? Tá. Eu tive algumas experiências que foram pontuais com o Trello. Quando eu entrei na Apex Physio, ali eu acho que foi uma das maiores funcionalidades para mim do Trello, tá?
Eu entrei na Pex Physio, eu tinha um desafio na minha frente. E esse desafio era escrever uma iniciação científica. Eu acredito que o Daniel ele vai entrar. Eu não sei se ele está escrevendo, se ele vai escrever no que vem, eu não sei como que está. Eu não sei se a Isabela já escreveu, em que meio que ela está, se as meninas, se as Marias aí estão escrevendo ou vão escrever. Mas quando eu entrei com um prazo de 1 mês ou 2 meses que seja, para entregar um projeto com mérito científico para o PIBIC, e eu nunca tinha escrito um projeto, né? E aí que veio o Trello e ele fez com que tudo fosse possível. Por quê? Porque haviam ali membros como o Gabriel Bertolotti, como o Samuel Baldin, que eles já tinham realizado o PIBIC, eles já tinham entregado o pré-projeto, tinham desenvolvido as atividades, haviam entregado o relatório parcial e entregado o relatório final. E haviam ali versões de submissão, versões pré-submissão com correções, e ali eu pude ver o que o colega já fez, o que ele desenvolveu, eu pude ver a rota mental do colega, eu pude ver a rota mental do professor relacionada às correções, eu pude ver como utilizar a BNT de uma forma correta. Ali eu tive, vendo o projeto pronto deles, uma ideia de como o meu projeto pronto ficaria. Então, em um período de 2 meses, que eu poderia ter que aprender do zero como se escreve, eu poderia do zero ter que aprender como uma hipótese fica formulada, N coisas que eu teria que aprender do zero, eu tinha ali uma recapitulação nessa ferramenta de membros que fizeram atividades muito parecidas com a minha, né? Ali, então eu pude ter acesso a essas informações e para mim isso foi extremamente benéfico, né? Me encurtou muito tempo que eu tinha muito restrito, né? Então, eu estou falando do ponto de vista utilizar isso em grupo, porque eu tive acesso aos quadros desses membros que já tinham realizado essas atividades, né? O professor me colocou nesses quadros e eu pude ter acesso a isso. Então, assim, foi um exemplo claro que eu ainda não tinha trago aqui para vocês de como o Trello me auxiliou numa demanda que eu não tinha ideia do que eu estava fazendo ou iria fazer a encurtar muito tempo. Acho que esse, para mim, foi um exemplo extremamente claro e nítido de como a ferramenta me auxiliou. E, assim, o que eu acho mais legal é que eu estava na Pex Physio, o Gabriel Bertolotti estava na Pex Physio, o Samuel estava na Pex Physio naquele momento, e eles utilizaram aqueles quadros. E eu acredito que eles não tenham criado familiaridade com a plataforma, mas naquele momento eles utilizaram. E eles nunca mais utilizaram a plataforma. Como o professor ainda estava naquele quadro e não excluiu aquele quadro e teve a oportunidade de me colocar naquele quadro para eu ter acesso a tudo aquilo, por mais que eles tivessem organizado tudo isso aqui bonitinho e nunca mais viram, mesmo assim me auxiliou, sabe? Então, assim, quando eu faço um quadro, no sentido trabalho em grupo ou no sentido de inserir outras pessoas no quadro, eu não estou fazendo aquilo só para mim. Eu estou fazendo aquilo para as pessoas que estão no time hoje e para as pessoas que vão entrar ainda no time, né? Eu acho que esse é um acréscimo muito importante quando a gente faz um quadro no sentido de outras pessoas estarem presentes, tá? Então, aí fica também uma colocação e espero que tenha respondido sua pergunta, professor. Não só respondeu, como a gente aprendeu mais uma lição com a sua fala. Fazer bem feito lá atrás, mesmo sem ter ideia onde vai parar aquela informação, vai fazer sentido para alguém lá na frente. É isso, com certeza. Muito bom. É isso aí. Obrigado pelas respostas, viu, Rafael? Acho que Isabela, acho que deve ter mensagem lá no
no chat, tá joia? Sim, eu ia emendar agora na pergunta do Cauã. Ele perguntou se o Rafael poderia diferenciar a atividade da etiqueta. Diferenciar a atividade da etiqueta. Você poderia abrir o microfone e falar com a gente? Porque eu acho que eu não entendi a pergunta. Claro, claro. Eu durante a reunião, eu estava também fazendo aqui, elaborando aqui meu Trello, Uhum. e daí eu entrei para abrir um novo cartão, e aqui daí tem a aba da atividade, né? Aba. Então vamos lá. Aqui você abriu uma lista e na lista você fez um cartão. Vamos fazer do zero que você estava falando aqui. Você abriu um cartão. Isso, exato. Tá. Então vamos lá. Vou colocar cartão. Vou escrever aqui só para cumprir tabela. Aí você veio aqui no cartão e o que você fez? Então, daí eu fiquei meio na dúvida ali, que tem esse campo um pouco mais para baixo aí, da atividade, Ah, sim. e daí tem aqui no canto superior direito, esses, digamos assim, esses tópicos aqui, e tem essa etiqueta, daí eu não consegui muito bem diferenciar do que seria a atividade aqui em si e a etiqueta. Perfeito. Tudo que você fizer nesse quadro, tudo que você fizer nesse cartão aqui, vai ficar registrado aqui nas atividades, tá? Então, se você coloca uma etiqueta, vai ficar aqui nas atividades. Se você coloca qualquer coisa que você colocou um link, vai ficar aqui nas atividades, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver. Ó, aqui eu aqui está a atividade e vamos supor, se eu colocar algum anexo aqui dentro, vai aparecer nas atividades. Rafael Miranda de Lima Carvalho adicionou tal coisa. Se algum membro que é de fora, colocar, anexar alguma coisa ou inserir alguma coisa aqui nesse cartão, vai ficar aqui. Gabriel Bertolotti ou Raja Souza adicionou ou fez tal coisa. Então, aqui na atividade, o que aconteceu desde o momento que você criou o cartão, tá? Então, seria como se fosse um registro, então. Registro, ótimo. E a etiqueta é uma forma de deixar mais visual em que categoria aquela atividade se enquadra. Então, a etiqueta, editar etiqueta, é para você falar, é uma reunião, é uma tarefa, é importante ou não, ela está relacionada ao TCC ou está relacionada aos eixos? Isso é o meu lazer? É mais para você, quando abrir o cartão, olhar e ficar visual sobre o que se trata aquele cartão, tá? Então, são duas coisas distintas. Respondi? Respondeu sim, obrigado. Imagina. Eu acho que a gente está estourando o tempo aí, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Não, já encaminho para o encerramento aqui. Acho que tem pessoas falando aí? Acho que não tem mais nenhuma. Ninguém mandou no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat ou falar. Claro, e também, como eu acho que está estourando o tempo, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o professor, pode também mandar um e-mail, fica à vontade também para me mandar um WhatsApp, coisa do tipo, e eu vou ficar muito feliz em responder e sanar as dúvidas, se isso for de uma funcionalidade bacana para vocês. Mas agora, para caminhar para o encerramento, pessoal, esse evento, esse workshop, eu tenho certeza que tem mãos por trás que trabalharam muito. Eu tenho certeza que houveram pessoas que se desdobraram, vararam dias e noites aí para organizar isso para vocês, né? E além do trabalho do pessoal, o teor desses cursos é muito importante. Eu sei sobre o teor do meu curso, né? Desse treinamento que eu estou ofertando para vocês. Eu estou falando de uma ferramenta que me salvou para eu conseguir fazer tudo bem feito e dentro do prazo, né? Para eu não conseguir surtar e perder datas. Mas houveram também outros treinamentos, como o do Raja, por exemplo, que para quem está fazendo uma revisão ou pensando que tipo de revisão faz, foi extremamente valioso.
o Gabriel ele ofertou também um treinamento, uma conversa sobre a vida posteriormente à graduação, que para quem está nessa reta final, por exemplo, a Natália de graduação, foi extremamente valioso, né? Como que eu me sinto no período de estar saindo da faculdade, como que eu vou enfrentar os novos desafios. Então, o teor de cada um desses treinamentos, a gente está no penúltimo, tem um amanhã também, se eu não me engano, do Lucas, que, enfim, só tem a nos agregar. Muitas pessoas por trás tiveram um trabalho grande com isso, né? Então, assim, pessoal, é importante. Eu, quando estava na graduação, desde o início, qualquer leitura de artigo que tinha da PEX-Phys eu ia atrás. Um treinamento de enzimas que eu fiz em 2019, que eu não tinha ideia que eu ia utilizar no futuro. Eu utilizei no meu TCC e hoje, todos os dias, eu trabalho com isso. Inclusive, tem experiências aí, tem artigos que estão saindo com o meu nome, justamente pela essa minha expertise. Então, nada é por acaso, aproveitem essas oportunidades. Com isso, né, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu gostaria de exaltar aí o trabalho de todo mundo da PEX-Physio que fez com que esse workshop fosse possível, né? E a minha fala é essa, pessoal. Fico aí grato pela oportunidade aí de estar com vocês, tá bom? E no mais é isso. Parabéns, Rafael, por essa palestra que foi, assim, como você já exaltou, mas vou exaltar mais um pouquinho a importância dessa palestra e desse workshop, né? É uma coisa que é um diferencial dentro da graduação. Acho que são assuntos que realmente a gente não fala no nosso cotidiano dentro da graduação, que são muito úteis. Eu queria também te perguntar, Rafael, o seu contato, se você pode deixar seu e-mail aqui para a gente, se eu tiver alguma dúvida, surgir algum questionamento, angústia mais para frente, a gente pode entrar em contato contigo. Ó, meu e-mail tá aí, tá bom? E quem quiser, fique à vontade, pode mandar um e-mail. Eu sou bem organizado com o meu e-mail, porque eu tenho o Trello para me ajudar a olhar o e-mail hoje. Então, eu coloco lá, e então todos os dias, durante algum tempo, eu dedico ao e-mail. Então, se você mandar uma mensagem, prontamente eu vou responder. Então, fico lá disponível para vocês, tá bom? Obrigada, Rafael. Obrigada por essa palestra magnífica. A gente segue, então, amanhã para o nosso último dia de workshop, gente. Dá nem para acreditar que está acabando. Foi uma experiência super gostosa. Eu acho que deu para aprender muita coisa de um jeito bem dinâmico. E espero vocês amanhã aqui, tá, gente? Um beijinho, boa noite para todos.